E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. E eu vou apresentar a nossa galera aqui. Estamos aqui com Eduardo de Abreu. E aí, galera? Amanda Figueiredo. Oi, gente, tudo bem? E quem está falando com vocês aqui é Lucas Adriano. E bom, pessoal, a gente está na lição 7 desse trimestre. E o título da lição se chama Provado pelo Fogo. Bom, e pelo título, nessa semana a gente vai falar sobre provações. E uma das analogias que a Bíblia usa muito, e também como é mostrado aí na capa, é o refinamento do ouro. Que o ouro, ele só pode ser tirado todas as impurezas dele quando ele é posto sobre alto grau de calor. Uma outra analogia que a gente pode fazer, que está lá em Hebreus 5, 8, 9, que fala que Deus não poupou nem Jesus do sofrimento, né? Então a lição vem trazendo justamente essa coisa de provação, problemas, né, que a gente passa, e geralmente a causa dos problemas que nos deixam mais para baixo são bem piores que uma noite mal dormida, se a gente for comparar, né? Tipo assim, alguém tem um diagnóstico de um câncer, né? E tem uma expectativa de nem chegar ao fim do ano. Essa pessoa não vai falar assim, não, tudo bem, então vamos continuar aí louvando a Deus e fingir que o câncer não é real. Ninguém vai falar isso, todo mundo vai se preocupar, né, com o que está acontecendo, mas tem várias posições, digamos assim, para você tirar dessa doença, né? Você pode saber que o câncer está ali, você pode procurar tratamento, e aí você crendo em Deus, né? E nos homens também, porque Deus deu inteligência aos homens para isso, você vai acreditar nos homens, vai ter fé e vai continuar fazendo suas coisas. Não como no exemplo aí que a gente estava dando, de que a pessoa não vai estar nem aí pro câncer. Não, o câncer é real na vida da pessoa. Então, é a forma como você vai tratar seus problemas. E a gente vai começando aqui esse podcast justamente falando dessas pessoas também, né? Paulo e Silas enfrentaram lá na prisão, né? Uma situação também que eles poderiam fingir que nada estava acontecendo, mas eles não fizeram isso. E aí os anjos ajudaram eles, né? Os reformadores também, a gente estava falando dos reformadores em lições passadas, foi a mesma coisa, eles tiveram que enfrentar várias coisas, e só que eles enfrentaram com fé. E agora eu quero ouvir aqui os meninos, se já teve algum problema assim que tirou o sono deles, que eles pensaram que não ia ter resolução, que não dormiram direito por causa desse problema. Eu pedi o livro da escola, que era bem caro. Aí eu fui lá, orei a Deus e o livro apareceu. Antes de eu orar, eu rodei a casa toda e não achei o livro. Aí quando eu acabei de procurar, eu orei, aí fui lá e o livro apareceu. Romanos 8, 28, tem dizendo que Deus nos fala, né, que tudo o que acontece conosco tem um propósito maior e divino. Como o Dudu falou aí, ele ficou preocupado porque o livro era caro, né, e se ia encontrar e não ia encontrar, e aí ele ao invés de ele se acalmar, pedir a Deus, né, que mostrasse o lugar onde ele esqueceu, ele foi, né, ficou desesperado, ficou procurando pela casa. Quando ele se acalmou, ele lembrou de orar a Deus, as coisas acontecem. Então, Dudu, sobre isso aí, é que às vezes a gente fica muito cego por algum problema, a gente fica com a cabeça muito cheia e a gente não consegue perceber que a coisa estava na nossa frente ou em um lugar muito óbvio. Aí quando a gente ora a Deus, a gente automaticamente acaba se acalmando, a gente consegue prestar mais atenção nas coisas e nos detalhes. E aí a gente consegue ver que aquilo que a gente estava procurando estava num lugar muito óbvio. E às vezes, Amanda, isso aí é justamente para a gente lembrar que a gente tem um Deus que é onisciente, que é onipotente, que está ali para ajudar em qualquer problema. E às vezes você está com a cabeça cheia que você nem lembra disso. Mas quando você pede ali, né? A Bíblia fala, se pedires com fé, crendo, recebereis. Então assim, você orando a Deus, ele vai responder
a você, não do jeito que você quer, mas do jeito e no tempo dele, né? Então a gente tem que aprender, igual os reformadores, igual Paulo e Silas ali, da história de Paulo e Silas mesmo, na carta aos Romanos, ela foi escrita em Corinto, em algum momento no período de 3 meses que Paulo permaneceu ali. Paulo estava retornando da Palestina, levando consigo os donativos das igrejas, que foi destinado aos irmãos pobres. E apesar dele ter pregado em grandes cidades como Éfeso, Atena e Corinto, Paulo ainda não tinha visitado e proclamado o evangelho na capital do Império Romano. Roma era essa capital e os viajantes passavam por ali para ir para outras partes. Quem sabe não foi assim que a mensagem de Jesus foi disseminada pelo mundo inteiro, não é? A gente fica impressionado quando a gente conhece melhor a história de Lutero, de Zwinglio, de João Wesley, né? Que foram os reformadores aí. E para eles, viver ou morrer parecia não ter muita diferença, desde que eles cumprissem sua missão de conduzir as pessoas à verdade, né, que estava na palavra de Deus. Então, assim, isso não é coisa do passado. Hoje ainda tem pessoas com esse grau de coragem e comprometimento vivendo nos nossos dias. E aqui tem uma história, que é a história de Pavel Goia. Pavel, ele nasceu e cresceu na Romênia, que era comunista, né? Ele era de uma família adventista, aprendeu desde pequeno a confiar em Deus e não ter medo de honrar seu nome e sua palavra. Quando ele tinha 18 anos, antes de ingressar na universidade, ele foi obrigado a servir ao exército. Nesses países, a gente é obrigado a servir ao exército por um tempo. E lá foi ele. E durante 9 meses que passou longe de casa, Pavel não deixou de guardar nenhum sábado, mesmo correndo o risco de ser preso e condenado. Ele tinha decidido ser fiel, não importava a circunstância. E Deus agiu em todos os momentos para que ele conseguisse honrar esse compromisso. Então a gente vê que as soluções de Deus em cada experiência vivida por Pavel só podem ser descritas como um milagre após o outro, que é o título do livro que conta a história de Pavel. E quem já assistiu aqui aquele Até o Último Homem? Eu já assisti. Qual é a história ali? É um cara que ele vai servir no exército, só que, obviamente, no exército você tem que mexer com armas e matar pessoas. Só que ele se nega a fazer isso e quer entrar como um médico, né? Como um salva-vidas. Aí ele realmente, acontece praticamente um milagre e ele consegue salvar muitas vidas. E no final do filme, quase no final do filme, é uma cena que eu gosto muito, é o pessoal esperando ele orar para poder ir e terminar de orar para poder ir para a batalha, né? Então você vê que a fé dele convenceu até outras pessoas que não tinham nada a ver ali, né? E isso acontece com a gente. Eu queria perguntar para vocês se alguém já aconteceu de algum de vocês passar por uma situação parecida, que você ajudou outras pessoas ou uma pessoa espelhada em você fazer alguma coisa do tipo, por causa da sua fé? Olha, comigo foi o contrário. Foram as pessoas que me incentivaram. Eu não era da igreja, da Adventista, né? Eu era da Batista. Aí eu vim pra cá de começo por conta da minha avó, eu e minha mãe. Aí, só que a gente foi tão bem acolhido, a gente se sentiu tão completo aqui, que a gente decidiu, ficar aqui. A gente decidiu que aqui era um lugar muito bom e que tudo que tava ali era como se fosse alguma coisa que faltava. E isso, nossa, foi pra mim uma coisa muito importante, porque eu realmente comecei a estudar a Bíblia e fazer as coisas aqui, antes eu não fazia. Bom, um exemplo que a gente tem sobre influência da nossa fé em outras pessoas aqui é quando eu, Dudu e os outros meninos da igreja vão jogar bola nas quadras das praças. Só que antes da gente começar a jogar bola, a gente reúne todo mundo assim pra orar. Até mesmo as pessoas que estão de fora que vêm jogar com a gente. Isso aí é bom. E assim, já aconteceu aqui, eu sei que todo mundo estuda em escola que não é adventista, já aconteceu, por acaso, assim, no lanche, você só ter, por acaso, ser um feijão tropeiro, que eles botam um bacon, essas coisas, e aí você teve que deixar de comer, e aí outras pessoas perceberam aquilo ali,
né? E você deixou de comer por causa do que você acredita? Uma vez eu fui na fila, aí era feijão tropeiro com bacon. Aí eu saí da fila e a tia que tava dando a comida viu isso, aí foi lá e me deu um biscoito. Foi. Tá vendo? Comigo já aconteceu da mulher trocar o lanche. É tipo, ao invés dela me dar um de carne de boi, ela me deu um de carne de porco. Aí eu tive que, tipo, deixar. Eu acho que eu joguei fora, não sei. Ou eu dei pra alguém que pediu, não sei. Acho que a menina falou que ela comia. Eu lembro uma vez que a gente foi na Fazenda Mãe Teresa, né? E aí eu conversando lá com o pessoal lá o proprietário, né? Os proprietários da fazenda lá. E eles perguntaram, olha, vocês são adventistas, né, e tal, e vocês vão almoçar aqui? Eu falei, vamos, nem tinha me ligado nisso, né? Vocês vão almoçar aqui? Aí, falou, vamos. Aí ele falou assim, então eu vou pedir para preparar um feijão sem bacon para vocês, porque aqui a gente faz tudo com bacon e tal, e tem carne de porco também, então eu vou deixar um feijão separado. E aí, eu lembro que quando eu fui lá almoçar, tinha esse feijão, eles vieram atrás e falaram assim, aqui é o feijão de vocês e tal, e tinha um turista, né, que tava ali falando assim, esse feijão é diferente, a funcionária foi explicar, esse feijão a gente fez porque eles são adventistas e não comem carne de porco, bacon e tal. E eu lembro que ela chegou a perguntar para mim por que a gente não comia carne de porco, e aí a gente, por causa dessa provação, por causa da fé, né, que eles poderiam não colocar nenhum feijão ali pra gente, mas eles sentiram compaixão, empatia por nós, e aí decidiram botar um feijão diferente. E isso ajudou outras pessoas, porque eu lembro da mulher falando assim, nossa, eu não sabia disso e tal, e pode ser que esse feijão seja gostoso também, né? Então, assim, às vezes acontecem as coisas com a gente para que outras pessoas saibam. Deus usa situações para que outras pessoas saibam o que está escrito na palavra dele. Isso vai acontecer com a gente de diversas maneiras. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. E aí eu queria abranger mais, já que a semana que vem, né, é o mês de agosto, na verdade, é o mês do Quebrando o Silêncio. E esse ano a gente vai tratar especificamente de violência psicológica, que é um tema muito relevante, apesar de ser sutil. A gente tem uma lei hoje que fala que a violência psicológica é crime também, mas a gente ainda não sabe lidar muito com isso. E aí eu queria saber assim, se por acaso vocês tivessem contato com uma pessoa que soubesse da história de uma pessoa que foi abusada psicologicamente, ou vocês fossem essa pessoa, qual seria a atitude de vocês? Sabendo que é crime, sabendo que precisa denunciar, e essa denúncia ela pode gerar várias coisas negativas assim, né, frente aos homens pra gente. Eu acho que eu tentaria de primeira conversar com a pessoa, fazer ela desabafar, ela botar tudo pra fora. E se não desse certo, né, o que eu acho bem provável, eu pediria, né, pra ela ir pra um psicólogo, alguma pessoa especializada, pra ela poder se regenerar, né, se reerguer, porque violência psicológica é uma coisa muito séria. E fica pra vida inteira, querendo ou não. A pessoa sempre vai lembrar. Ela pode não sofrer mais com isso, mas lembrar, ela sempre vai lembrar. Eu ia pedir a Deus pra ajudar essa pessoa, porque só Deus que pode libertar nós do mal. Ia ser isso. Vou mudar a pergunta aqui e eu queria ouvir Lucas respondendo. Se você fosse a pessoa que estivesse sendo abusado psicologicamente, você sabe hoje, né? Vocês sabem que hoje deixa marcas, né? Pode levar a depressão e até posteriormente um suicídio. Vocês sabem hoje que a violência psicológica ela precede a violência física. Então, quem é abusado fisicamente, provavelmente antes começou com a violência psicológica. Você, como cristão, sua fé estaria sendo provada ali, porque a gente é tentado a
pensar que Deus não está ali com a gente é tentado a ficar em silêncio com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que a igreja vai falar. E aí, o que é que você faria, Lucas? Bom, assim como acho que a maioria das pessoas, eu tentaria buscar ajuda, não? Apesar de que existem pessoas que se retraem também, coisa que não deveriam fazer. Eu diria que a pessoa teria que buscar ajuda a algum ponto de segurança. E isso é um problema muito sério. Hoje, uma amiga minha, ex-mulher de pastor, ela novamente veio na rede social falar que ela foi abusada psicologicamente pelo pastor. Ela procurou ajuda e a igreja até hoje, né, a igreja como administração não fez muita coisa por ela. Isso causou uma depressão nela, ela tem ido para terapia. Isso é muito triste, né? Porque a gente, como a Bíblia fala, a gente tem que fazer aos outros o que a gente quer que façam com a gente. E quando você vê a figura de um pastor, você fala ali, você pensa logo que ele vai te ajudar em alguma coisa, não que ele vai ser um abusador. Então ela ficou um tempo sem conseguir falar com ninguém, sem pedir ajuda, porque ele botou na cabeça dela que ela não iria conseguir fazer nada, não valia nada, ele botou ela lá para baixo, ele humilhou ela. Então por muito tempo ela ficou sem denunciar, só que ela pediu a Deus, ela tomou um gás aí e ela, né, expôs isso aí. E nessa questão do quebrando o silêncio, ela resolveu falar para que a experiência dela ajudasse outras pessoas. E quando ela fez isso, né, ela expôs ali, outras pessoas que sofrem da mesma coisa já vieram falar com ela. Então, assim, ela ficou muitas vezes, a gente está falando de provação, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas e se acontecer com a gente? O que a gente faz? Como que a gente tem que estar preparado? Me falem aí. Bom, eu acho que a forma da gente se preparar para provações, para qualquer tipo de desafio na vida, necessita de conhecimento. Já que, bom, na verdade, pelo que a gente está falando aqui, da onde a gente pode tirar esse conhecimento é da própria Bíblia. E ter fé, né? Porque quando a gente exerce a fé, ela vai nos habilitando a ter mais fé e assim por diante. E aí a gente vai conseguir a vitória, porque você não vai desistir daquilo. Ela fala no vídeo que ela não vai se calar e ela não vai desistir até que a justiça seja feita, né? Ou pela igreja, ou principalmente pela justiça dos homens, que ela dá um exemplo. Ela falou assim: poxa, eu estou, né, dentro da igreja, e inclusive um pastor falou para ela, se ela não tivesse satisfeita, para ela se retirar do hall de membros da igreja. Né? Então, assim, você vê vários abusos. E a gente tá falando de provação aqui no tema do Quebrando Silêncio. Esse podcast é um pouco diferente, porque a gente já vai começar a abordar essa questão do quebrando silêncio. Isso é uma provação, gente. Você tá dentro da igreja, ou seja, de qualquer lugar, no ambiente familiar, no ambiente com amigos, na escola, você pode ser abusado psicologicamente. Mas você tem que saber reconhecer. E assim, acima de tudo, é ter fé. Porque se você for provado e você desistir na primeira coisa que você for provado, você se entregar ali, tem gente que fica com marcas para a vida toda, tem gente que comete suicídio. A gente vai falar até a semana que vem dos números dessa violência, né? Dessa violência em geral, porque a violência psicológica, ela, como virou lei há 1 ano, não tem muitos números de casos assim, porque é muito difícil as pessoas irem denunciar. Por quê? O abusador coloca na cabeça delas que elas não vão conseguir, que elas não valem nada, que elas são lixo. E questão de provar também, né? Provar que a pessoa fez violência psicológica. Então, porque a física ainda deixa marca, mas a psicológica, a marca não é muito vista, né, pelas pessoas. Não, mas Amanda, o mais interessante é que ela disse que ela tem provas. E uma das pessoas da igreja, da liderança maior da igreja, disse a ela que
as provas, as coisas que ela falou foram as coisas que ele falou, mas de vista de mais faladas de pontos de vista diferentes. Aí ela falou, claro que vai ser de pontos de vista diferentes. Como que o abusador ele vai se declarar abusador? E ainda querem colocar como se ela fosse a culpada, se a vítima fosse a culpada. A vítima não é nunca a culpada. Aconteça o que acontecer, ela é vítima. Então, assim, a gente está falando de fé, é muito difícil você exercer a fé. Na Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, mas aí é muito fácil você querer ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode falar, não, é muito fácil, mas e se o problema acontecer com você? Será que você vai ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Será que você, de alguma forma, não vai esquecer de Deus que está ali cuidando de você o tempo todo, que não deixou acontecer coisas pior? Porque com ela, foi aparecendo pessoas para ajudar. Um ciclo de pessoas, formou-se uma rede de apoio para ela, né? Isso é muito importante. Então, formou-se uma rede de apoio para ela ali. E tem muitas pessoas que só estão esperando alguém tomar uma iniciativa e falar que já sofreu violência psicológica para poderem se abrir também. Porque, querendo ou não, as pessoas têm medo ou vergonha de falar por ameaça do abusador, né? Porque ele desencoraja você dizendo que você é uma pessoa inútil, uma pessoa que não serve para nada, e você acaba achando que nem para falar você vai conseguir, que as pessoas não vão acreditar em você. Porque é isso que ele dá a entender quando ele começa a dizer e fazer pressão psicológica. Exatamente, Amanda. E assim, você vê por aí que o abusador ele nunca vai se entregar se você não provocar ele. Agora, eu vou pegar o gancho no que você falou, assim, talvez, não estou dizendo que Deus vai colocar essa situação na sua vida para sempre fazer isso, né? Para te provar, para que outras pessoas venham. Mas talvez tenha acontecido isso, né? Algumas situações acontecem com a gente para que você sirva de testemunho para as outras pessoas que sua fé, né, você ora, você fica alegre na aprovação, né, não que a aprovação não exista, não que você não tenha problemas, mas você com Deus é diferente, você tem uma paz quando você está com Deus que é diferente de quem não tem. Você pode colocar uma pessoa que já foi feito estudo nesse sentido, coloque uma pessoa que tenha fé com um câncer e coloque uma pessoa que não tenha fé, não acredite em um Deus que a gente acredita, não viva como um dia de cada vez, assim, persistindo na fé, com uma pessoa que não tem nada disso. A pessoa tá ali sofrendo, mas ela vai ter paz. Agora a outra pessoa ela vai se entregar, talvez ela morra mais rápido, entendeu? A outra vai ter um círculo de apoio nela ali, que vai fortalecer cada dia mais, e se ela vir a morrer, ela sabe que ela está em paz, e ela exerceu a fé dela, e vai servir de testemunho para os outros. Então que a gente tenha essa fé de antigamente, dos reformadores que viviam querendo fazer a missão, não importasse se eles morressem. Porque hoje a gente, às vezes, quando fala assim, não, ó, a gente tem que ir ali nos caras que tá bebendo ali, né, vamos conversar com eles, a gente tá fazendo alguma coisa, vamos conversar com eles. Uns ficam com medo, assim, de ir, né, falam, não, ali eu não vou não. Mas talvez seja você a pessoa que precise ir lá para despertar alguma coisa na outra. Então a gente tem que pensar muito, assim. E uma pergunta que eu faço aqui, né, que eu acho que eu já fiz em outro podcast, mas essa com relação à fé. Se você já se viu em uma situação assim que você pode ajudar uma pessoa através da sua fé, através de uma coisa ruim que esteja acontecendo com você, você consegue ajudar uma pessoa? Você já se imaginou nessa situação? Eu vou ler aqui um verso de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Olhem o que diz aqui. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, esse foi um conselho de Paulo ao pessoal de Tessalônica ali, que reflete sua maneira de encarar a vida cristã. Então, eu queria saber aí,
sobre alegrar-se sempre, o que vocês podem falar? Bom, gente, eu acho que sobre se alegrar sempre é que quando a gente tá passando por algum momento que seja triste e que a gente acabe ficando muito chateado e abatido, a gente tem motivos para ficar feliz, né? A gente já foi salvo por Deus, a gente tem uma casa boa, a gente tem o que fazer, o que comer, e isso é um motivo muito grande de se alegrar. E a gente vê, Amanda, que quem reclama frequentemente, eu sempre achei isso, quem vive reclamando não tem uma religião verdadeira, porque você conhece, você sabe da vida toda de Jesus, ele já te libertou, a Bíblia fala que você vai ter problemas, mas que com Deus a gente vai vencer, e aí você fica murmurando. Sim, tipo assim, a gente fica reclamando de barriga cheia, literalmente. Porque a gente é livre para ter uma opinião própria, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, a gente é livre para falar o que a gente quiser, e eu acho que a gente desperdiça muito oportunidades. E sobre orar continuamente? Bom, sobre orar continuamente, um bom exemplo é sobre a vida de Paulo e até de Jesus. Que eles oravam, sempre. Por mais que eles tinham coisas para fazer, Paulo mesmo, que além de pregar o evangelho, ele trabalhava, ele não diminuía as orações dele. Sempre tem que, e você como cristão e pessoa, tem que manter sempre uma conexão com o céu. Certo. E aqui também tem falando sobre dar graças em todas as circunstâncias. Eu lembro que tem um livro, não sei se vocês já leram, e tem uma novela chamada Poliana, que ela faz o jogo do contente e ela agradece em todas as situações, mesmo que essas situações fossem ruins para ela. Por quê? De tudo ela tirava uma lição. Então aqui na lição tem falando assim, Deus não nos pediriam para sermos gratos pelo que nos prejudica. Então assim, nisso aí a gente tem a convicção de que até aquelas coisas que apresentam ser contra nós cooperam para o nosso bem. Então sempre de tudo a gente tem que tirar uma lição. Não é sobre ser grato pelas coisas que não há motivos para ser grato. É sobre ser grato por aquilo que você tem e não agradece muitas vezes, né? E sobre a vontade de Deus, o que a gente tem para falar? Eu entendi que nós temos que obedecer à vontade dele e ser grato ao que Cristo fez na nossa vida. Quando confiamos em Deus e temos certeza que ele pode transformar qualquer situação em bênção para a nossa vida. Então assim, a gente deve encarar os desafios e todas as dificuldades de maneira positiva, ou seja, não fica se lamentando não reclama não, olha para frente, vê que você tem um Deus, está cuidando de você a todo momento. Se ele quisesse, ninguém estaria aqui, né? Então a gente está vendo aí que essas provações vai acontecer na vida de todas as pessoas, mas a maneira como você encara essas provações é que vai fazer diferença na sua vida e na vida de quem está perto de você. Então, vocês viram que hoje foi um bate-papo mais descontraído, assim, a gente falou de quebrando o silêncio, a gente falou violência psicológica, e eu queria dos meninos aqui que eles falassem assim, o que eles têm a dizer sobre esse tema, sobre a lição dessa semana. Eu acho que você, sofrendo violência psicológica, tem que se abrir e tem que procurar uma ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe nem reconhecer a violência psicológica. E eu acho que é muito legal você se abrir com as pessoas e falar o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa que está fora sabe mais e consegue enxergar além do que você que está dentro da situação. E você pode ajudar outra pessoa que você nem imagina, né? Com a mesma situação que você, a se abrir também. Bom, o que eu achei de interessante nessa lição é que também mostra que a aprovação, ela, por mais que a gente não goste, ela faz parte da nossa vida e de qualquer outra pessoa. Mas que, por mais que pareça ao mesmo tempo ser ruim, ela também é boa para nós porque nos ajuda a moldar o nosso caráter. Se por acaso você sofresse uma violência psicológica, você ia perdoar o seu abusador?
E eu estendo a pergunta também, né? Qual o seu sentimento? É um sentimento também em relação a isso, né? Você tá ali sofrendo violência psicológica e aí você separa, fica longe do seu abusador e de repente ele volta. E aí, você perdoa ou não perdoa? Como fica seu sentimento? É mais uma provação para você. Me responda aí. Eu acho que eu ia demorar pra perdoar, mas eu ia perdoar, mas eu não ia esquecer. Tipo, ia perdoar com talvez eu ia perdoar, mas eu ia ficar machucada ainda. Você, Dudu, que fez a pergunta. Eu acho que ia demorar um tempão pra eu perdoar ele. Mas você perdoaria? Perdoaria. Bom, eu acho que talvez eu perdoaria, só passando por uma experiência assim, na minha concepção, para saber o que eu faria. Mas e vocês? Se quem está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí nos comentários se você perdoaria ou não. E eu, aproveitando, vou dar outra dica de livro aqui, que é Tragédia no Paraíso, que conta justamente a história de uma pessoa que a família foi ser missionária, né, num lugar, não vou contar o livro todo, mas a família foi ser missionária no lugar e ela presenciou um assassinato e no final ela vai e perdoa a pessoa. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, porque fala muito sobre perdão, fala muito sobre provação, porque não deixa de ser uma provação, você ficar ali, né, martirizando, perdoa ou não perdoa também, o que você faria? É como um livro que eu li, O Caso dos Exploradores de Caverna. Conta um caso de uns caras que estavam numa caverna e acabou que teve que rolar um jogo e um deles teve que se comer e praticar canibalismo. Aí eles foram para um julgamento em que estava aparecendo cada julgamento de cada pessoa. De juiz, né? Alguns juízes perdoaram. Eu acho que eu não conseguiria perdoar, porque para mim a vida é maior do que isso. E Jesus fala na Bíblia que a gente tem que perdoar, né? Não importa quantas vezes e não importa quem, mas é muito difícil. Então, assim, a gente está chegando aí ao final do nosso podcast, né? Semana que vem a gente vai tentar fazer um podcast diferente, um podcast extra só sobre violência psicológica, sobre marcas, sobre o que você fazer. A gente vai dar uma olhada nas nossas revistas e aí a gente vai aprender um pouquinho e vai passar para vocês. Orem aí para que a gente consiga fazer 2 podcasts, porque a galera é muito ocupada aqui, mas graças a Deus eles estão vindo para a gente nos fortalecer, porque isso nos fortalece, né? Toda vez que a gente vem para estudar a Bíblia, para conversar, a gente motiva um ao outro, a gente conhece mais um pouquinho história que a gente não conhecia. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo podcast.